Olá, eu sou Cláudia, enfermeira, trabalho na empresa Apoio, como vocês já vêm acompanhando, e hoje, com a parceria da empresa Novartis, nós estamos com um convidado muito especial para conversar sobre um tema importantíssimo, os riscos para doenças cardiovasculares. E o Dr. Ricardo vai dar dicas importantes. Então, eu vou apresentá-lo. Estou aqui com o Dr. Ricardo de Oliveira Vieira, que é diretor clínico do Hospital e Clínica São Roque, que fica em Piauí, na Bahia, doutor em cardiologia pela Faculdade Universidade de São Paulo e especialista em cardiologia e terapia intensiva. Ricardo, para mim é um prazer estar aqui com você. Tenho certeza que nós vamos bater um papo muito gostoso e que vamos ajudar muita gente a esclarecer dúvidas a respeito desses riscos, o quanto é importante a gente conhecer e evitar. Muito, muito prazer e muito obrigado por estar aqui conosco. Se você quiser falar alguma coisa. Maravilha. Obrigado, Cláudia. Eu que agradeço o convite. Minha admiração por você é enorme, né? Do trabalho que nós temos em conjunto. Sou seu fã e quando recebi esse convite me senti extremamente lisonjeado em poder compartilhar ideias para todos nós evoluir. Muito bem, obrigada. Bom, doutor Ricardo, então conta para nós um pouco da sua trajetória como cardiologista e um pouco do seu trabalho no Hospital e Clínica São Roque, aí em Piauí. Então, eu fiz residência de cardiologia no Hospital das Clínicas da USP e, posteriormente, o doutorado. Retornei para a Bahia, para a minha cidade, que é essa, Piauí, e estou aqui já há aproximadamente 9 anos, em torno de 9 anos. Né? Foi através desse trabalho nesse hospital que nós fizemos esse contato, o seu convite, que você veio para cá, então, a partir daí nós estreitamos o nosso laço profissional. Muito e bom. Agora, o desafio agora nós estamos participando de uma plataforma de educação continuada, né? Tanto voltado para o segmento médico, quanto também profissionais da área de saúde e leigos também. Olha, que é a Medway. Medway, depois você fala direitinho no final, Ricardo, para o pessoal anotar, porque é importante, porque vocês falam de diversas doenças, falam de tratamentos, falam de prevenção. Eu acho que é bem interessante que o pessoal acesse a plataforma de vocês. Muito bem. Bom, é importante que a gente entenda que as doenças crônicas não transmissíveis constituem 7 das 10 principais causas de morte no mundo, de acordo com a estimativa do período de 2000 a 2019, publicadas pela OMS. Esses dados mostram a necessidade de um foco global intensificado na prevenção e no tratamento das doenças cardiovasculares, câncer, diabetes e doenças respiratórias crônicas. A doença cardíaca, ela permanece a principal causa de morte em todo o mundo nos últimos 20 anos. No entanto, está matando mais pessoas do que nunca. O número de mortes em doenças cardíacas aumentou de mais de 2 milhões no ano 2000 para 9 milhões em 2019. Essa enfermidade agora representa 16% do total de mortes por todas as causas. No Brasil não é diferente. As doenças do aparelho circulatório aparecem em primeiro lugar. E essas doenças, nós vamos ter oportunidade de citar algumas hoje, e no segundo episódio que nós conversarmos, elas podem ser prevenidas. E é nesse ponto que a gente vai trabalhar hoje. Então, como prevenir? Quais são as dicas importantes? Então, Ricardo, na sua opinião, por que as doenças cardiovasculares aparecem com esse volume e importância? Perfeito, Cláudio. Você foi bem exata em pontuar, né? Então, as doenças circulatórias, que aí
isoladamente a clínica do coração e a doença cerebrovascular, que é o AVC. E a prevalência é um aumento, é o líder do ranking, né, com as duas principais doenças, das 10, são essas vasculares. E o que faz não ter o controle, né, isso entra no envelhecimento. O que prevalecia 40% das causas infecciosas, hoje é 5%, e apenas 20% eram as doenças circulatórias. E existe um aumento dessa prevalência pelo envelhecimento e pelos hábitos que desencadeiam um impacto negativo nos fatores de risco, né, que são as doenças que vão iniciar o processo de modulação até a via final, que é a morte por uma causa cardíaca, por uma causa circulatória. Entendi. Bom, então, pelo que eu entendo, existem algumas ações e condutas, até comportamentos, que, se praticados habitualmente, eles podem ajudar a manter a saúde do coração, correto? Perfeito. E quais seriam esses hábitos? Cita alguns hábitos aí. Tá. Então, só reconstruindo a ideia, né? Então, a doença, que é a via final, que é a morte por um infarto ou a morte por AVC, isso acontece, começa o início dessa história em torno de 10, 20 anos antes, pelo aparecimento de doenças que são os fatores de risco clássicos, né? Os fatores de risco para que isso aconteça. Esses fatores de riscos clássicos são a hipertensão, diabetes, tabagismo, aí entra a história familiar, mas esses 3 são os fatores modificados. Aquela questão do colesterol alto também é um fator de risco importante para essas doenças? Sim, a hipercolesterolemia. Esses fatores, eles são modulados, especialmente a hipertensão e o diabetes, pela obesidade. Então, a obesidade ela não entra como um fator de risco determinante isolado, né? Mas ela entra como um fator de risco para a emergência dessas doenças da hipertensão e do diabetes. Então, entendi, se nós pegarmos a prevalência da população brasileira, que tinha de sobrepeso, pegamos, se voltarmos aí 20 anos, 2000, dados de 2000, dados de 2018. Então, a prevalência de sobrepeso era 40% da população, em 2018, 50%. A prevalência de diabetes era aproximadamente 4% da população, e atualmente 8% da população. Nossa, dobrou. A prevalência de hipertensão era 15% e atualmente é 25%. Né? Desses fatores que modulam, o único que reduziu foi o tabagismo. Então, o hábito que a população tinha do uso do tabaco diminuiu muito. De 2000 era 35%, atualmente é em torno de 12%. Tá? Interessante. Então, é o único hábito que, de fato, mudou e que tem um efeito protetor. Mas são os dados atuais de prevalência de tabagismo. E a mortalidade de 2020 relacionada só ao hábito do tabagismo deve-se a quase 15%, 13%, englobando as causas cardiocirculatórias, infarto, o AVC, as doenças respiratórias e o câncer. Né? Então, apesar do tabagismo atualmente nós estarmos em uma descendência, ainda estamos colhendo fruto do passado. Do passado, entendi. Ricardo, tem uma coisa, por exemplo, você está falando de algumas doenças e, assim, frequentemente a gente vê e ouve campanhas que incentivam as pessoas a se cuidarem, a irem ao cardiologista, ginecologista, fazerem exames preventivos, irem ao dentista pelo menos uma vez por ano. Você acha que essas campanhas, elas não são suficientes? As pessoas ainda aguardam sinais e sintomas para depois procurar o médico? Sim, sim. Ainda, né? Ainda, né? Então, estamos em uma mudança, de fato, de prática médica e de cultura da população, né? Então, tínhamos o hábito, há 30 anos atrás, era um hábito muito mais de intervenção na doença, estamos num momento muito mais de prevenção, né?
efetivamente prevenir, mas é frequente a baixa adesão às medidas, né, de prevenção. Então, como você falou anteriormente, quais são os hábitos que geram mudança do estilo de vida e impacto, né? Então, tem um estudo que foi determinante. O estudo foi publicado no início de 2000 em prevenção de diabetes, no New England, que é a revista mais conceituada médica, né? Então, é um programa de prevenção de diabetes, DPP. E nesse programa avaliava-se o impacto de uma mudança do estilo de vida intensivo. E quando a gente imagina uma mudança do estilo de vida intensivo, por incrível que pareça, não é nada radical. Quem tem a obesidade ou sobrepeso, reduzir 7% do peso. Tá? Então, apenas a redução de 7% do peso e a realização de atividade física de 150 minutos por semana, e você pode distribuir na semana como for disponível, então 2 horas e meia na semana de atividade física de intensidade moderada, apenas só esses 2 hábitos proporcionou uma redução na incidência de praticamente 50% em diabetes. Nossa, olha. Em 3 anos, né? Então, o impacto é muito grande. Então, os hábitos, né, que modificam, administrar esse sobrepeso ou obesidade. Então, um paciente com obesidade que tenha 30 quilos acima do peso, tá? Então, um exemplo, um indivíduo o peso ideal seria 70 quilos, ele tem 100 quilos. Então, ele está com 30 quilos acima do peso por gordura, pela obesidade. Se ele reduzir 7 quilos, ou seja, ele ainda vai continuar com obesidade, mas apenas essa redução de 7 quilos promove um benefício muito grande em prevenção de diabetes, em prevenção de hipertensão, em melhora também do perfil lipídico. Tá? Isso vai gerar uma prevenção do desenvolvimento dessas doenças, né? É bem interessante isso que você está falando, porque são hábitos, então, eu entendo que não são hábitos tão complexos, que se a gente se policiar, a gente conseguiria modificá-los, e eles vão ter um impacto definitivo em doenças cardiovasculares, né? Então, a gente pode citar, só para a gente rever, a diabetes, a obesidade, a hipertensão, a dislipidemia, que seria o colesterol alto, e quando eu faço exercícios, quando eu baixo o meu peso, quando eu controlo diabetes, com certeza eu estou controlando o colesterol também. Perfeito. Melhora o triglicerídeo, aumenta o HDL, que gera um efeito protetor. Protetor, então, sei. Fazendo uma analogia a uma situação, por exemplo, uma construção civil, tá? Então, um prédio, ele começa na sua fundação. Então, o efeito final, o prédio seria, a construção do prédio seria a construção de doenças que vão gerar um impacto negativo. Então, na fundação do prédio, na fundação onde começa essa doença, está na obesidade. Tá? Então, sobrepeso e obesidade. A obesidade vai favorecer com que aumente a prevalência de doenças, que aí entram os pilares, as construções. Então, hipertensão, diabetes, apneia do sono, que também gera impacto. Essas doenças, ao longo dos anos, vem o primeiro andar. Aí entram as doenças cardiovasculares, o AVC e o infarto. E, posteriormente, a pessoa, depois desse evento, entra um impacto negativo em qualidade de vida e em sobrevida, com a mortalidade, né? Ô, Ricardo, acompanhando as últimas diretrizes publicadas para a prevenção de doenças cardiovasculares, eles abordaram alguns novos aspectos, como espiritualidade, questões socioeconômicas e ambientais, estratégias adicionais como a utilização de vacinação. O que você acha disso? Como você vê esses novos fatores para desencadear uma doença cardiovascular? Sim. Os fatores de riscos emergentes, né? Então, entra o transtorno do humor, tanto no espectro da depressão quanto da ansiedade, a infecção por influenza. Então, as infecções, as intercorrências infecciosas, elas mudam o perfil inflamatório da pessoa, que favorece
aparece um evento. Então, a gente consegue prevenir isso com a vacina, com a imunização. Olha. Então, por incrível que pareça, vacinando para influenza, nós estamos reduzindo a incidência de evento cardiovascular. Isso entra no conceito maior, que é promoção de saúde. Então, a promoção de saúde não é necessariamente a ausência de doença ou a gente só prevenir doença, né? Entra uma abordagem muito mais holística, que é de saúde mental, de qualidade de vida. Então, que bacana. Tudo isso vai gerar um impacto favorável, né? Quer dizer, a gente ainda tem muito que fazer para convencer as pessoas o quanto é importante essa mudança, né? Essa visão diferente da doença, né? Não a esperar a doença surgir para tratar, e sim prevenir, né? Tem uma questão que eu acho também importante, que eu já vi várias pessoas comentando, que algumas vezes, o indivíduo que toma uma medicação para hipertensão, para diabetes, para dislipidemia, né, que é o colesterol alto e etc., ele se sente bem. Ele está se sentindo muito bem. Isso faz com que ele deixe de tomar a medicação, porque ele pensa: puxa, eu estou me sentindo tão bem, por que eu preciso tomar todas essas medicações todos os dias? Ah, talvez se eu pular alguns dias, ou se eu deixar de tomar, isso não vai ter efeito. Você vê isso no teu consultório, Ricardo? Sim. Como que é isso? Esse é o desafio diário, né? Então, essas doenças, elas são assintomáticas. A hipertensão, o diabetes, a hipercolesterolemia, todas elas são assintomáticas. O indivíduo vai ficar sem sintoma por vários anos até apresentar o primeiro sintoma, doença renal, um infarto, insuficiência cardíaca, enfim. Nesse período assintomático, o paciente ele termina ficando tentado em parar os remédios, né? Mas, na verdade, essa percepção do sintoma por si só, se deve tomar remédio ou não, ela é falha, né? Então, isso se retrata nos dados nacionais de metas terapêuticas. Então, população que tem diabetes, que está controlado, é apenas 26%. Nossa. Então, a maioria da população que tem diabetes, já tem um diagnóstico, não está fora do controle. E o controle atual não é uma meta muito rígida, muito agressiva. Então, a prevalência dos indivíduos, de fato, com a doença controlada é baixa. Quando, no cenário de hipertensão, só para você ter uma ideia, a cada 10 pessoas que têm pressão alta, que têm hipertensão, apenas uma está na meta controlada. 9 estão fora da meta. Desses 9, Nossa. 4 é porque não sabem que tem a doença, e 5 sabem que tem a doença, mas é o que você falou, está se sentindo bem, não está tendo nenhum sintoma, deixa de tomar o remédio, para de tomar o remédio, na esperança de que aquilo dali não vai trazer nenhum dano, né? Uhum. Além daquele desejo de todos nós de, às vezes, esperarmos coisas milagrosas, né? Tá tomando um chá que substitui, então entra de fato a falta do conhecimento interferindo de forma negativa no controle da doença. Eu acho que nesse caso o médico, né, o sistema de saúde, ele tem um papel muito importante, né? Porque tanto nas medidas preventivas, nos exames preventivos que as pessoas fazem, né? E também quando vão uma consulta, né, Ricardo? Porque muitas vezes a gente tem aquele médico que faz uma prescrição e não explica de maneira adequada para o paciente o quanto aquilo é importante e o quanto não tomar a medicação pode impactar negativamente na vida dele, né? Então, assim, esse contato, essa empatia com o paciente, ela é fundamental, né? Sim, perfeito. Porque o que vai mudar o processo é justamente o conhecimento, né? E a educação. Então, isso entra no conhecimento, numa educação no processo ali na consulta, no que nós estamos fazendo aqui, né? Então, tentando propagar o conhecimento para mudar hábito, mudar práticas erradas que
e a pessoa pode ter, né? Perfeito, perfeito. Ricardo, mas explica um pouco para quem está nos assistindo. Por que que a hipertensão é um fator de risco para uma doença cardiovascular? Por que que o colesterol aumentado, ele é um fator de risco? O que ele faz internamente que pode causar esse dano ao indivíduo? Tá. Então, o fator de risco são doenças que vão desencadear um processo, uma doença inflamatória no vaso, que se chama aterosclerose, que efetivamente é o acúmulo de placa de gordura na parede do vaso. Esse acúmulo de da gordura na parede do vaso vai proporcionando uma redução do calibre da passagem do sangue, até que um belo dia essa placa de gordura ela se rompe e acumula coágulos de sangue e obstrui completamente a passagem do sangue naquele vaso. E para onde o vaso eu posso ter a obstrução e aí o sangue não passa, ou você falou em soltura, aquela placa ela pode se soltar e parar em outro lugar? A placa, ela em um processo inflamatório da placa, existe uma erosão ou uma fissura da placa, na qual vai permitir com que o sangue entre em contato com o tecido que está abaixo do revestimento dessa placa de gordura. E com isso vai formar um coágulo em cima e finalizar a obstrução, que por consequência será o infarto ou AVC. Então, o fator de risco são situações que aceleram o envelhecimento daquele órgão, né? Entendi. Então, fazendo uma analogia que fica mais fácil de entender o que é um fator de risco, vamos imaginar o envelhecimento da pele, tá? Então, vamos imaginar dois gêmeos, um deles trabalha no campo e o outro trabalha no escritório, tá? Ao longo de 30 anos, o envelhecimento da pele daquele que trabalha no campo, ele tem uma pele muito mais envelhecida do que o do irmão gêmeos, que tem a mesma idade, porém está em um outro ambiente. Entendi. Nesse caso, o fator de risco de envelhecimento da pele é o sol, né? Da mesma forma que esse fator de risco vai acelerar o aparecimento de rugas, do câncer de pele. Então, vai ser um impacto naquele órgão, né? Então, um impacto estético e um impacto podendo aumentar o risco de câncer. Na questão do vaso sanguíneo, o impacto funcional vai ser a obstrução do vaso, não fazendo com que leve o sangue para os tecidos. Semelhante ao que tem do fator de risco do sol, que nós podemos bloquear o efeito do sol, desse envelhecimento através do protetor solar, do uso de chapéu. Certo. Nós temos também controle desses fatores de risco, controle da obesidade, controle da hipertensão, controle do diabetes, para justamente atenuar esse envelhecimento do vaso, né? Perfeito. Então, eu compreendendo, eu entendi perfeitamente o que você disse. Então, uma pessoa idosa, ela tem mais chance de ter, por exemplo, hipertensão, e por conta disso tem mais chance de ter um problema cardiovascular mais grave. Sim. O fator de risco, um dos fatores principais é a idade, tá? Que eu terminei não comentando lá atrás. Ou seja, é intrínseco do envelhecimento ter aumento de incidência dos eventos, né? Então, um exemplo, se temos um indivíduo com 90 anos que teve um AVC, isso nos incomoda, mas nós não ficamos assustados com isso. Por outro lado, se tiver, você souber que tem uma pessoa de 20 anos que teve um AVC, isso vai chocar, porque isso foge da história natural, do curso natural do envelhecimento. Então, a idade, por si só, é um fator de risco. Porém, esse vaso, um exemplo, a carótida de um indivíduo de 80 anos, ela tem 80 anos. Porém, se ele é apenas um fator de risco de envelhecimento, o estado dela vai estar melhor do que se tiver 80 anos, mais o tabagismo, mais hipertensão, mais diabetes.
Entendi. Puxa, que legal. Olha, Ricardo, eu agradeço, porque... Pode falar. Só um Fala. complemento. Aí Complemento. existem os fatores de risco que são modificáveis. A idade é um fator de risco que não é modificável. Não. O que nós queremos é envelhecer mais e mais. Essa é a nossa meta. A nossa meta é envelhecer com saúde, né? Então é um fator de risco não modificável. Os outros, outro fator de risco não modificável é a história familiar, né? De um parente de primeiro grau que tenha tido doença precoce. Os demais são fatores de risco passíveis de modificar. Quem fuma, parar de fumar. Quem tem um diabetes fora do controle, controlar. Quem tem risco de desenvolver diabetes, a prevenção. Quem tem hipertensão, controlar, entendeu? Entendi. Teoricamente, é simples. Se fosse, né? Mas é muito bom ouvir você falar, porque você está falando de uma forma bastante simples, que as pessoas vão compreender o quanto elas são responsáveis por sua própria saúde. Quer dizer, eu tenho que me responsabilizar pelo que vai acontecer comigo. Hoje eu tenho 60 anos. Mas eu quero, sim, envelhecer com saúde. Então, talvez eu tenha que mudar muitas coisas na minha vida hoje para que eu possa envelhecer mais saudável, né? Então, eu acho que isso é muito bom. E eu super agradeço a sua disponibilidade por estar conosco. Tenho certeza que muitas pessoas aproveitaram, vão aproveitar o que você falou, todas essas dicas que você deu. Vou te convidar para um segundo episódio, onde a gente vai ser mais específicos e vamos falar mais das doenças propriamente ditas, mas já fica aí o convite, mas eu quero te agradecer. Quero que você dê novamente, soletre a tua plataforma, o canal de vocês, para que as pessoas também vão procurá-lo e vão acompanhar todo o trabalho que vocês têm feito. Perfeito, Cláudio. Convite aceito já, um prazer. Através dessa entrevista aqui, eu descobri a sua idade, que 61 anos. Então, perfeito. Medway, M-E-D-W-E. M-E-D-W-E. Isso. Perfeito. E te procura no Instagram, é isso? Sim. Certo. Então, entrando no Instagram, a gente coloca Medway. Essa Medway e você vai entrar na plataforma que tem vários materiais disponíveis, entrevistas que vocês têm feito. Eu vejo que todo o grupo de vocês tem feito bastante trabalho nesse sentido, né? Médicos de diversas especialidades, que a ideia é propagar conhecimento. É isso aí. Eu agradeço o convite, um prazer. Beleza, gente, eu agradeço quem está nos ouvindo, por favor, divulguem o nosso trabalho, todas as entrevistas ficam gravadas no YouTube, aproveitem, façam sua inscrição no YouTube, é só entrar Apoio, Saúde e Bem-Estar, tem vários temas lá interessantes, e a gente espera vocês numa próxima oportunidade. Muito obrigada, Ricardo, e muito obrigada a quem está nos assistindo.